Boa noite, galera, ligado aqui no canal Expresso. Terminou agorinha em São Januário. O Vasco venceu o Melgar por 3-0, placar construído no primeiro tempo, e classifica para os playoffs aí da Copa Sul-Americana. E agora depende aí da rodada final da Libertadores para ver quem vai enfrentar nos playoffs, para tentar garantir vaga nas oitavas de final. Partida do Vasco hoje. Vou falar dela depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar, dizendo pra galera que a gente já tá aqui, ó, preparadinho para falar do jogo e trocar aquela ideia com vocês legal, vocês comentando, a gente respondendo, e trocar essa ideia legal sobre o Vasco que vive esse momento mais uma vez turbulento. Vasco hoje em São Januário precisava provar que poderia vencer uma equipe como o Melgar. Independente da forma que fosse, tinha que vencer. Não vai mudar a minha, principalmente, visão do que esse time do Vasco pode oferecer. Para mim, esse time do Vasco aí não briga para ganhar título nenhum esse ano. É uma equipe sonolenta, é uma equipe que não tem compromisso com o Vasco, não tem compromisso com a intensidade que o futebol precisa, que o futebol necessita, mas fez o papel que tinha que fazer hoje. Garantiu o placar no primeiro tempo, meteu 3-0 na fraquíssima equipe do Melgar. O primeiro gol do Vasco logo aos 3 minutos facilitou um pouco as coisas. O Ryan, o moleque vem crescendo, bom pro Vasco. De repente, para fazer até um caixa aí, de repente, no final do ano, no final nessa primeira janela já conseguir vender. Então, o Ryan crescendo de produção, o Coutinho hoje também jogando no primeiro tempo fino da bola, né? Alguns passes ali açucarados, como foi o do gol do Ryan, que chapou muito bem de esquerda no canto direito do goleiro do Melgar. Vasco faz 1-0. Parecia que o jogo ia ser um jogo tranquilo, mas não foi. O placar do primeiro tempo foi um placar dilatado para o que foi o jogo. O Melgar dominou o jogo, o Vasco baixou as linhas. É um problema clássico desse time do Vasco. Faz 1-0, não consegue ter a mesma intensidade, a mesma pegada para conseguir manter ali nos minutos seguintes para tentar fazer o segundo, o terceiro e golear. O Vasco cai muito de rendimento, o Melgar ganha campo, gosta do jogo. O Brian Cabreira, jogador do Melgar, faz as principais jogadas do time peruano no jogo, e o Vasco consegue voltar para a partida apenas aos 33 minutos ali, numa jogada muito bem trabalhada, um estilo do Diniz, só os 33 que ele foi de fato colocado em prática, né? Que aí na passagem do Piton que cruza, o Paulo Henrique pegando na segunda trave, também avançando, os dois laterais, um cruzando para o outro, fazendo 2-0 Vasco. E o Vasco aí, a partir do segundo gol, começa a controlar mais o jogo, começa a dominar mais as ações, e naturalmente, o Tietê também fazendo uma ótima partida, naturalmente chega o terceiro gol. Tietê acha o Verratti nas costas da zaga e o Verratti toca por baixo. Gol do Vasco, 3-0, que ali praticamente dá números finais da partida. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o Vasco faz 3-0. O time do Melgar é uma equipe voluntariosa, uma equipe briosa, uma equipe que corre, uma equipe que chuta bem de fora da área. Mas o Vasco faz o 3-0 e praticamente arreia todos os pneus aí do Melgar, na tentativa de chegar a um empate, pelo menos, que garantiria a equipe peruana na próxima fase, nos playoffs. E o Vasco faz 3-0. Aí que entra para mim a grande questão e um dos erros do Fernando Diniz. Eu já chegaria no segundo tempo pelo menos com 3 alterações, já mudaria bastante coisa ali, tiraria o Coutinho, tiraria jogadores que podem ser importantes para o Vasco no decorrer do Brasileirão, contra o Bragantino e contra o São Paulo antes da parada. Eu tiraria já o Felipe Coutinho, tiraria já o Tietê, de repente tiraria também um dos laterais, para o Vasco tentar, além dele ter que conhecer a galera que ia entrar, ter a oportunidade de conhecer a galera que ia entrar, ele dá descanso também para os jogadores que vêm jogando mais tempo. Mas não, ele volta com o mesmo time para o segundo tempo, mas depois as alterações vão acontecendo. O Vasco volta muito mal no segundo tempo, muito mal. Aquilo que eu falei, o Vasco volta com o mesmo time para o segundo tempo, e esse time do Vasco é um time que não busca os gols, ele espera muito o adversário, e os gols naturalmente vão acontecendo, mas não porque o Vasco quis, é porque o adversário às vezes dá uma brecha aqui, outra brecha ali. Eu vejo esse time do Vasco faltar muita vontade, muita gana assim, para golear, para fazer gols, vontade de fazer gols. Eles esperam demais o adversário. Erros de saída de bola hoje, o Vasco teve um monte no segundo tempo, em profusão. Parece que ficou um time meio desatento, errando saída de bola. O Melgar só não fez o gol porque o Melgar é uma equipe muito fraca. Mas se pega um Bragantino, como vai pegar no final de semana, o Vasco ia tomar gol. Fato que o Vasco ia tomar gol. Então, essa atenção que eu acho que falta muito ao Vasco, é manter a cabeça no lugar, a concentração durante o jogo todo. Como eu falei, no segundo tempo o Vasco erra demais em saídas de bola. O Melgar, por ser uma equipe muito fraca, não consegue fazer o seu gol, mas o Vasco pediu
o segundo tempo inteiro para tomar gol. O Vasco só foi dar um chute no gol com o Adson, já no finalzinho do jogo, aos 36, 37, ele foi chutar ali, o Adson chutou numa enfiada do Garré, e ele chuta para a defesa do goleiro do Melgar. Mas o Vasco é uma equipe assim, cara, uma equipe que parece que dorme às vezes durante a partida, e isso é muito ruim, porque mesmo o Vasco ganhando hoje de 3-0, um placar maior para o segundo tempo, vai que termina 5, 6-0, é um placar que dá muita confiança pro Vasco, dá confiança pro elenco, dá confiança pros jogadores que vão fazendo os gols. E o Vasco não conseguiu fazer gols no segundo tempo, pelo contrário, o Vasco correu muito mais risco de tomar o primeiro do que fazer o primeiro. E isso que me mata nesse time do Vasco, cara. O time do Vasco não tem intensidade nenhuma, não tem gana, não tem compromisso com o gol. O time espera o adversário, e se o adversário errar, e se o adversário falhar, e se o adversário der brecha, o Vasco consegue entrar ali e nem sempre aproveita. O Vasco deu 5 chutes no gol e fez 3 gols. Até o chute do Adson no final do segundo tempo, foi o 5º chute no gol, falando no gol, finalização deve ter tido muito mais. Mas no gol, a 5ª finalização, até essa finalização do Adson aos 36, 37, o Vasco tinha finalizado 4 vezes, e tinha feito 3 gols, um aproveitamento muito alto. Vai ter esse aproveitamento sempre? Provavelmente não. Então o Vasco é essa equipe, galera, que não consegue manter. Tá jogando bem, joga bem 15 minutos, faz gols ou não, e depois baixa tudo, espera o adversário, anda em campo. Saída de bola do Diniz com esse time do Vasco não tá funcionando. Por que o Vasco não zera a bola? Com medo do Diniz dar esporro? Tem que ter esse entendimento. O que é melhor? Dar um chutão para frente sem correr riscos? Tá, entrega a bola para o adversário que seja, ou briga pela segunda bola, lá no meio campo, menos riscos, ou vai ficar tentando essa jogada de saída de bola toda hora, como tentou no segundo tempo, e errou um monte de vezes. Já deve ter errado umas 6 saídas de bola aí. É que a equipe do Melgar é uma equipe realmente muito fraca. Então, para mim, a atuação do Vasco foi uma atuação regular, e ganha de um adversário muito fraco, que já era para ter ganho na primeira rodada da Sul-Americana, lá em Arequipa, já era para ter ganho, não ganhou porque foi garoto, deu mole pro Melgar e o Melgar empatou. Ganhou aqui fazendo uma atuação discreta, não foi uma atuação brilhante, maravilhosa, e garante classificação aos playoffs. Para mim, não chega nem a ser algo bom, não foi algo bom, o Vasco tinha que se classificar em primeiro nesse grupo, fraco. Mas foi o que restou. Se foi o que restou para o Vasco permanecer vivo, é o que a gente tem que buscar. Mas para mim continua sendo uma atuação como um todo, nessa primeira fase da Sul-Americana, muito abaixo. O Vasco deveria sim brigar, pelo menos até a última rodada, pela primeira colocação. Desempenhos patéticos contra Puerto Cabello, desempenhos patéticos contra Melgar, lá em Arequipa, desempenho patético contra o Lanús, inclusive jogando em casa num 0-0 que o Vasco foi muito frouxo. O Lanús jogou melhor do que o Vasco aí em São Januário. Então, uma primeira fase muito fraca, de uma competição muito fraca, que não premiou o Vasco porque o Vasco foi muito bem. Premiou porque a baixa qualidade técnica dos adversários fez o Vasco pegar esse playoff, caiu no colo do Vasco playoff. Eu, sinceramente, esperava muito mais desse time do Vasco na primeira fase. Nem espero que esse time do Vasco seja campeão. Não espero, não é essa a questão. Acho que não vai ser, é muito difícil. Tem adversários muito melhores, que vão vir da Libertadores. Inclusive times do Brasil que estão na Sul-Americana são muito melhores que o Vasco. Mas aquele negócio de competição mata-mata, a gente sabe como é que é. Vasco entra numa noite boa, o adversário entra numa noite ruim e o Vasco pode ir avançando. É isso que a gente tem que se apegar, porque regularidade desse time do Vasco a gente não vai ter. Copa do Brasil foi assim em 2024. O Vasco não tinha um timaço, mas ali, aos trancos e barrancos, foi levando e chegou a uma semifinal. Para mim, a Sul-Americana é um nível abaixo da Copa do Brasil, e isso me faz ter um pouco mais de esperança, mas assim, que eu tenho esperança no Vasco em si, não. Eu tenho esperança nos acontecimentos que podem ter aí no decorrer. Pega um adversário que é mais fraco, pega uma noite do adversário ruim, e o Vasco vai inspirado, vai lá, consegue fazer os gols, porque eu não consigo ver regularidade nesse time do Vasco, eu não consigo ver intensidade, eu não consigo ver esse time compromissado com o gol. Falta muito isso ao Vasco. Vamos partir aqui para as notas individuais. Léo Jardim hoje, 3 defesaças aí, pelo menos, de chutes de fora da área do Melgar, nota 9. Paulo Henrique hoje foi bem, principalmente no primeiro tempo. Vou falar aqui do primeiro tempo praticamente como uma exceção de todo mundo, tá? Paulo Henrique foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo caiu também, foi mais discreto, nota 6,5. João Vitor
cortou muitas bolas ali cruzadas pelo Melgar. Primeiro tempo bom do João Vitor, segundo tempo manteve a regularidade, nota 7. O Lucas Freitas, uma boa partida boa, um jogador veloz, eu gosto do Lucas Freitas, ele tem que manter, dar sequência a essa confiança que ele vem adquirindo aí na quarta zaga. Eu acho que pode ser um cara ali que pode fazer sombra, de repente o Luiz Gustavo briga com ele ali, dependendo do jogo, o Diniz pode botar um ou pode botar outro, tem que dar confiança para os nossos zagueiros. Eu acho que não está ainda 100% ali firme com os nossos zagueiros. Então o Lucas Freitas hoje fez uma partida segura, nota 7 também. O Lucas Piton gostei, avançando bastante, sendo um cara incisivo. Teve boa participação na defesa, por incrível que pareça, nota 7. O Tietê, para mim, primeiro tempo, talvez tenha sido o melhor jogador do Vasco, insinuante, fazendo aquele que eu falei, aquele ioiô, leva de trás para frente, volta para marcar, ajudou no passe, deu assistência, nota 8 para o Tietê. O Jair, voltando aí depois de ter sido afastado para negociação no Brasileirão, uma situação muito constrangedora para todo mundo, voltou bem, voltou querendo mostrar jogo. Passe dele é um passe diferenciado, melhor do que o do Hugo Moura e do Matheus Carvalho. Ele foi nosso volante hoje, nota 7,5 para o Jair. O Felipe Coutinho, também uma assistência para o Ryan. Uma participação muito boa no primeiro tempo, no segundo tempo já caiu, como tem acontecido sempre. Ele não consegue achar a melhor forma, nunca parece. Vamos ver se na parada para o Mundial o Felipe Coutinho volta aí nos cascos, em cima dos cascos, mas por enquanto não tem jogado ainda o que pode, fisicamente principalmente. Mas assim, tem um passe de qualidade e ajuda muito na distribuição. Então nota 7 para o Felipe Coutinho. O Ryan, autor de um golaço ali que deu tranquilidade para o Vasco. Tenho gostado bastante do Ryan, apesar de ter tido muita decisão. Ainda está tendo muita decisão errada durante o jogo, mas gostei, tem feito bons jogos, tem participado mais incisivamente. O Fernando Diniz tem feito bem para ele, tem dado confiança para ele. Nota 8,5 para o Ryan. O Verratti hoje um gol também no primeiro tempo, errou algumas jogadas ali, ele pediu para a torcida falar menos, eu acho que não é por aí no gol que ele fez. Eu acho que a torcida do Vasco é uma torcida que mesmo o time sendo esse time aí, às vezes descompromissado, ele é uma torcida que empurra sempre, então você não pode nunca mexer com a torcida do Vasco. O Verratti quis hoje pedir para a torcida do Vasco falar menos, mas não é por aí, Verratti. Vocês têm que jogar mais, na verdade, do que pedir para a torcida do Vasco falar menos. E o problema não é o Verratti de fato, é o elenco. Então o Verratti hoje fez um gol, vacilou na comemoração, nota 7,5. O Adson, que entrou no lugar dele no segundo tempo. O Nuno Moreira, que ainda foi titular, um pouco abaixo, né? Acho que o físico do Nuno Moreira não tá legal, ele tá caindo muito de rendimento já nos primeiros tempos dos jogos, assim, mas é um jogador voluntarioso, cara, que tem a técnica boa. Nota 7 para o Nuno Moreira. O Adson, que entrou no lugar dele, hoje fez uma partida boa, se movimentou melhor, não caiu fácil, ganhou uma dividida ali no segundo tempo, que até o Garré deixou ele na cara do gol, se eu não me engano foi o Garré. Nota 7 para o Adson. O Alex Teixeira, um chute ali fraco de fora da área, participou pouco, nota 5. O Garré entrou com vontade, mas ainda não consigo ver um cara para ajudar, assim, o Garré como um cara para ajudar o Vasco de fato em jogos grandes. O Garré nota 7 também. O Matheus Carvalho entrou no lugar do Tietê, hoje não deu tanto mole, né, como na partida contra o Fluminense, mas entrou fresco, entrou com disposição, entrou com gás, e assim talvez funcione melhor, nota 6 para o Matheus Carvalho. E o Puma Rodrigues tentou umas avançadas ali no segundo tempo, perdeu umas jogadas ali para o Cabreira, principalmente na dividida, cruzou na área umas 2 bolas ali, mas também não fez muita coisa não, então vai ficar uma nota 6 ali para ficar mais ou menos na média. Fernando Diniz hoje escalou uma equipe, né, que tinha de melhor para o Vasco tentar a classificação, e classificou. A jogada do segundo gol é muito característica dele, jogada de trabalho coletivo, né, com ultrapassagem, esvazia um lado, preenche um lado para esvaziar o outro para jogar no corredor. Foi uma jogada clássica do trabalho do Fernando Diniz. Nota 8 para o Fernando Diniz hoje, que precisa realmente trabalhar mais essa equipe do Vasco. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade, porque tecnicamente os jogadores são abaixo, principalmente do meio campo, do que ele precisa, principalmente volantes, do que ele precisa para sair jogando com qualidade. Com treino talvez ele consiga, na parada do Mundial talvez ele consiga, vamos esperar para ver. Então, Vasco 3-0, classificado, placar construído no primeiro tempo. Vasco botou na campo agora contra o Bragantino pelo Brasileirão no final de semana, partida sábado. Vasco que tem 10 pontos, beirando a zona de rebaixamento.
Não pode dar mole de empatar com o Bragantino em casa, que pode cair para a zona de rebaixamento já no final de semana mesmo. O jogo então às 9 horas em São Januário, Vasco e Bragantino. O Bragantino não é o meu lugar, tem que aproveitar melhor, tem que ficar mais atento com as oportunidades, ficar mais atento durante o jogo, sair melhor a bola, porque o Bragantino não vai perdoar, não vai errar como o Melgar errou hoje nos erros de saída de bola do Vasco, e o Melgar errou as finalizações. O Bragantino não tem essa característica de errar bola entregue na defesa do Vasco. Então vamos ficar atento, vamos tentar marcar pressão, vamos fazer 1 a 0, vamos tentar o segundo, marcando pressão, não vamos baixar ali e chamar o Bragantino para dentro, porque o Bragantino é uma equipe muito melhor do que o Melgar, muito melhor do que qualquer time aí que jogou contra o Vasco na Sul-Americana. Todo cuidado é pouco, o Vasco precisa vencer para dar uma respirada aí contra o rebaixamento e depois fechar contra o São Paulo já na última rodada antes da parada para o Mundial e tentar aí ir para o Mundial, para a parada do Mundial, fora da zona de rebaixamento. É isso, galera. Então eu volto aí para o pós-jogo de sábado contra o Bragantino em São Januário. É isso, valeu, saudações vascaínas sempre. Fui.